Olá, estamos iniciando o nosso canal. Eu sou o professor Daniel Lima e a nossa primeira aula vai ser sobre uma introdução sobre os conjuntos. Antes de falar dos conjuntos, nós vamos sempre tentar fazer uma referência com relação às competências e habilidades do Enem. Então, a gente vai falar sobre a competência de área 1, que fala sobre construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Então, os conjuntos, antes de falar dos conjuntos numéricos, a gente precisa falar dos conjuntos em geral. E dentro da competência 1, nós vamos falar da habilidade 1, que é reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações. Tá? E da habilidade 5, que é avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. Claro que a gente vai falar disso de uma forma mais aprofundada mais para frente. Bom, então, quando a gente fala em conjuntos, a gente precisa primeiro tentar entender o que são conjuntos, o que é um elemento, o que é essa relação de pertinência. Bom, conjunto, né? Como é que a gente vai falar o que é um conjunto? A gente sabe que é uma noção, né? Que do dia a dia a gente tem a ideia de agrupamento, classe ou coleção, né? Então a gente fala que um grupo de coisas a gente chama de conjunto, tá? Então, por exemplo, conjunto das letras maiúsculas do alfabeto. Nós sabemos lá a letra A, B, C, D, M. Então a gente pode dizer que esse agrupamento é um conjunto, tá? Elemento é cada membro ou objeto que entra na formação desse conjunto. Então a gente diz que o A é um elemento do conjunto, o B um elemento, o B é o C, o D, etc. Bom, e o mais importante da nossa primeira aula é falar sobre a pertinência entre elemento e conjunto. O que é isso? Vamos lá. Por exemplo, M é um elemento do conjunto das letras maiúsculas do alfabeto, ou seja, M pertence àquele conjunto, enquanto o M minúsculo não pertence. Então a gente falou primeiro do M maiúsculo, depois do M minúsculo. Como se vê, são conceitos intuitivos e que se supõe que sejam entendidos evidente por todos, tá? Então, de forma geral, seja A um conjunto e X um elemento, se X é um elemento do conjunto A ou X pertence a A, indicamos por X esse Ezinho A. Caso contrário, ou seja, X não pertence, não é um elemento de A, escrevemos X não pertence a A. Então, como a gente sabe que A é um elemento desse conjunto aqui que eu vou chamar de X, por exemplo, eu posso dizer que A pertence ao conjunto X. O M pertence também ao conjunto X, o M maiúsculo. Já o nosso M minúsculo, ele não pertence a esse conjunto X. Ele não está dentro, porque é o conjunto das letras maiúsculas, tá bom? Então, só para a gente fechar, vamos ver aqui uns exemplos, rapidinho. Então, nós temos aqui alguns exemplos para a gente utilizar pertence ou não pertence de forma conveniente. Letra A, o 2 pertence ao conjunto 0, 1, 2, 3? Pertence, né, gente? O 2 está ali dentro. A letra A pertence ao conjunto A, E, I, O, U? Pertence. Apesar de estar escrita diferente, ela pertence, tá? Está aqui dentro. O 4 pertence aos números ímpares? Não pertence, porque 4 é um número par. O 0 é um número par? Isso é uma discussão muito grande. Vamos considerar que sim, tá? Vamos considerar que sim. Então, 0 pertence aos pares. B é uma vogal? Claro que não. B é uma consoante. Eunápolis é uma cidade baiana? Não, né? Não que eu conheça, tá, gente? Pode ser uma cidade baiana chamada Eunápolis, mas que eu lembre, Eunápolis é em Goiás. 6. Está no conjunto 0, 2, 4 reticências? Lembrando que aqui são os pares, então o 6 está, o 8 está, o 10 está, né? Sim. 7. Pertence ao conjunto 0, 14 e 21? Não pertence. E por último, 1 é um número par.